aí, tá? Porque aqui Boa, tá boa tarde, alagado, Natal. boa tarde, gente. Aqui chove bastante. Boa tarde, pessoal. É, Vou iniciar hoje, né, com a função PROCV, que é a função de procura, tá? Procurar dados em um, um conjunto em uma matriz de dados, né? Então, vamos para esse exemplo aqui. Olha o que a gente tem aqui. A gente tem aqui um conjunto de dados que diz o seguinte: eu tenho um código, um cargo e um salário. Né? E abaixo eu tenho uma tabela dos meus funcionários. Eu vou só falar de um recursozinho de mesclar e centralizar aqui, ó. Que se você tem esse nome, tabela de funcionários, aqui nessa célula 9, e você quer deixar ela em todo esse espaço, você manda mesclar e centralizar. Continua sendo célula 9, tá? Só você olhar para cá, ó. É... Neste caso aqui, como é que funciona essa função? Eu vou copiar essa função, já tenho ela aqui. Veja, ela vai ter os argumentos dela, né? Que você vai estar passando aqui. Né? Então, você vai passar o valor que você quer procurar. Então, o B12 é o valor que você quer procurar. É o número 3. Eu quero procurar, nesse conjunto de dados aqui, o número 3, que é o código do cargo, e retornar o valor professor, que está correspondente na mesma linha. Né? Então, a função procv, ó, se você digitar ela aqui no Excel, igual procv, ela diz, ó, procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna um valor na mesma linha de uma coluna especificada. Como padrão, a tabela deve ser classificada em ordem crescente. Tá? Então veja só, ele vai procurar o valor que está em B12 nessa matriz de dados aqui, ó, de A3 até C6. Só para relembrar, o que é esse cifrão aí no meio? O que significa isso? Isso é a mesma coisa disso aqui, ó. É a mesma coisa. Só que quando eu coloco esse cifrão, eu estou congelando o número, ou seja, eu estou congelando a linha. Isso quer dizer que se eu arrastar essa fórmula para cá, para baixo, né, ou copiar e colar aqui, o número, né, o número 3 e o número 6, que representam linhas, né, eles não serão alterados. Por quê? Porque se ele alterar, vai virar A4C7. A4C7, A4C7 é isso aqui, ó. Não tem nada a ver, já perdi informação. Né? E assim por diante. Então eu quero manter fixo a linha. Não preciso me preocupar com a coluna. Por que não preciso me preocupar com a coluna? Porque eu não estou saindo da coluna. Né? Quando eu faço uma mudança dessa, eu estou na mesma coluna. Então, o que era A permanece A, o que era C permanece C. Acredito, isso é aulas, segunda, terceira aula, acredito. Só estou revisando. Então, o que é que ele quer aqui? Procurar o conteúdo que está na célula B12, aqui nessa matriz, e retornar o conteúdo que está na segunda coluna. Depois eu explico o que é esse falso. Tá? Então, o que é que ele quer? Procurar o número 3, que é o que está em B12, no intervalo de células de A3 até C6. Vamos lá para A3 até C6. É isso aqui. Então, o que é que essa função está fazendo? Está procurando o valor 3. Ele vai procurar sempre na primeira coluna, ou seja, ele vai procurar aqui, ó. Ele vai procurar código é igual a 3? Não. 1 é igual a 3? Não. 2 é igual a 3? Não. 3 é igual a 3? É. Então ele encontrou, então ele seleciona essa galera aqui. No caso, ele seleciona isso aqui, né? Quando ele seleciona, ele vai olhar. Eu quero o quê? A segunda coluna. Então ele vai trazer o valor processor. Primeira coluna, segunda coluna.
Então ele vai retornar exatamente o valor professor. Ele quer onde está o número 3 na segunda coluna. Perceba, não é a segunda coluna do Excel. É a segunda coluna da matriz de dados especificada nesse parâmetro aqui, ó, A3 até C6. Tá? Quando você olha, você tem que olhar para isso aqui, ó, que está de amarelo. Então, é a primeira coluna, segunda coluna. Por que ele pegou o professor? Porque ele está procurando na primeira coluna o valor 3. Achou aqui. Então ele vai trazer o da segunda. Que eu especifiquei aqui. Ó. Sempre separando ponto e vírgula. Não vai confundir esse ponto e vírgula aqui com esses 2 pontos aqui. Ó. 2 pontos significa que eu estou procurando de A3 até C6. E o falso, se você quiser aqui, você pode vir aqui, ó. Para explicar que ele não quer um valor exato. Aqui a função PROC-V, bem explicadinha. Aqui o falso. Ó. Quando você põe verdadeiro nesse parâmetro, ele está dizendo que você assume uma correspondência aproximada. Ou falso, se quiser que a correspondência seja exata. Se você não botar nada, o valor padrão será verdadeiro, ou seja, correspondência aproximada. Isso quer dizer o seguinte, você pode tirar esse parâmetro, pode, ele vai considerar verdadeiro. E o falso quer dizer o que, Tiago? Que ele vai procurar o 3. Para ele só interessa 3 aqui. Se tiver 30, não interessa. Certo? O aproximado, ele vai usar uma lógica e vai encontrar o valor mais perto desse aqui. Isso para texto ou para números. Normalmente a gente procura com o PROC-V a coluna, a gente procura na coluna o valor exato. Certo? Então a gente botou o que? Aqui falso. Se você olhar a função PROC-V, ele diz, ó, valor procurado, matriz de tabela, número, índice e coluna, são os parâmetros, né, da função. E o procurar intervalo está entre colchetes. Isso quer dizer o quê? É opcional, não é obrigatório. Mas se você não botar, fica como verdadeiro. Então, por exemplo, eu aqui encontrei o cargo, ó, professor. Está aqui a função. Professor, aqui eu não estou entendendo. Gente, por que esse igual PROC está aparecendo? Gente, isso aqui é uma aula explicativa, né? Aqui eu estou mostrando a função para vocês. Né? Isso aqui foi uma opção minha, né, de exibição. Vou lembrar aqui onde está. Uma opção de exibição para eu mostrar a fórmula. Mas se eu pegar essa fórmula aqui, Ctrl C, e jogar ela aqui, porque está com a mesma classificação, ela vai aparecer o valor professor, tá? Isso aqui é só para exibir. Aqui você retira essa fórmula, tá? Então o que é que eu estou querendo dizer? Se eu retiro a fórmula, vai retornar professor. Mas como é por uma questão didática, né? Eu vou deixar com a fórmula. Mais um recursozinho aí para vocês saberem, né? Se você quiser aprender, mostrar as fórmulas de resultados. Beleza? Por exemplo, se eu quiser agora, em vez de mostrar aqui o cargo, mostrar o salário. Como é que eu faria? Eu faria assim, ó, igual PROC-V, procure o quê? Procure o valor 3, então aqui B12, aonde? Um ponto e vírgula, aonde? Nessa matriz toda, ponto e vírgula, e me retorne o quê? O que está na terceira coluna, que é o salário. 3. E a busca? Falso ou verdadeiro? Falso, por quê? Eu só me interessa o valor exato, que é o número 3, tem que ser 3. Certo?
tirar a fórmula. Tá aí, ó. Salário, 10. O professor ganha 10. Se eu mudar aqui para 1000, muda aqui para 1000. Se eu achar ruim assim, eu venho aqui e boto dessa forma. Valor contábil. Certo? Ah, professor, eu quero arrastar aqui. Vamos arrastar? Arrasta para todo mundo. Deu erro. Por que deu erro? Deu erro por causa disso, ó. Deu erro por causa disso, ó. Eu não congelei. Então o que era A3 virou A4. Ó. Depois virou A5. Aí começou a dar erro. Não identificação. Então aqui, ó, eu vou vir aqui e vou fazer isso. Congelo 3, congelo 6. Agora, aí tá certo. Beleza? Da mesma forma que o PROC V, existe o PROC H, galera. Aí eu não vou explicar com muito, né? Mas veja como funciona. Aqui você tem também. Deixa eu mostrar aqui as fórmulas. Aqui você tem também um conjunto de dados, uma matriz de dados aí, ó. Que eu digo 4 eixos, 4 rolamentos, 9 parafusos. Né? Se eu tenho 5 eixos, eu tenho 7 rolamentos, 10 parafusos. 6 eixos, 8 rolamentos, e aí, enfim. Tem essa informação aí. Né? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou pegar essa fórmula para ficar maior. Ele está procurando agora, não é mais na vertical, esse V é de vertical, é na horizontal. Certo? Ele está procurando de A1 até C4. A1 até C4, isso aqui, ó. Ele está procurando aí. Só que ele não procura mais aqui, ó. Na coluna, porque isso é a PROC V. A PROC H procura aqui, ó. Na horizontal. E ele vai procurar sempre aí na primeira linha. Assim como a PROC V procura na primeira coluna, a PROC H vai procurar agora na primeira linha, na horizontal. Então ele vai procurar aqui, ó. Aí o que é que ele vai procurar aí? Ele vai procurar a palavra eixos. Sempre entre aspas dupla. Achei, achei. Achei eixos, pronto. Tá nessa coluna. Agora, o que é que você quer? Eu quero que a informação que está na segunda linha. Valor 4. Por isso que aqui vai sair um 4. E eu botei verdadeiro. Isso quer dizer o quê? Ele vai procurar a palavra mais aproximada de eixos. No caso aqui é o próprio eixos, né? Esse aqui, ele procurou rolamentos. Só que ele pediu o quê? A terceira linha. Então vai ver, achei rolamentos. O que é que está na terceira linha dessa coluna rolamento? Dessa informação aqui, ó. 1, 2, 3, o número 7. Perfeito? Nós já estudamos essas funções, né? Conte se. Eu vou disponibilizar depois esse arquivo para estudo de vocês, tá? Esses dois, na verdade, esse e esse tutorial. Né? Aqui, por exemplo, eu tenho um tutorial da função PROC-V, isso que eu acabei de explicar a vocês. Tá? Aqui, ó, o que você gostaria de procurar e o que você... onde você está procurando, né? Quantas colunas você vai andar à direita, quantas à esquerda. Então, por exemplo,
tem uma macrozinha. Opções condicionais. Tá. Essa um arquivozinho que traz algumas funções que a gente comentou, né? Porque eu gosto dele porque ele é bem explicativo. É da própria Microsoft. Tá? Aí você tem que ter cuidado, ó, quando tiver um erro. Acontecer isso aqui, né? Como aconteceu quase agora. Então, muitas vezes isso aí é por quê? Porque o valor não existe. Ou porque a própria célula ainda não tem um valor. Certo? Então ele está dizendo aí, se você souber que o valor de pesquisa existe, mas deseja ocultar o erro, se a célula de pesquisa estiver vazia, você pode usar a função se, que a gente já aprendeu. A gente teria que usar a função se junto com a função procv. Né? Teria que ser a se junto com a procv. Se tiver vazio, o valor de procura, ó, é o C43, né? Que é exatamente aqui, vai para o procv aqui. Deixe vazio. Se não for vazio, procure. Procure o valor de uma célula nessa matriz de dados e retorne o resultado que tiver na segunda coluna, que seja exatamente o mesmo. Certo? Tem mais duas funções importantes, galera. É aqui de procura, que eu acho que elas não estão aqui. Mas tá não. Eu vou mostrar para vocês. E aproveitando que eu estou aqui, né? Muita atenção, né? A aula 7 ao vivo tá aqui já. Como eu falei para vocês, a partir da aula 6, foi a última aula de semana 6, de Excel básico, né? Dessas aulas, como eu perguntei no grupo, quem ainda não entendeu a metodologia, uma pessoa não entendeu. Até a semana 6, metade do curso. Hoje é a semana 8, a gente está entrando na semana 8. Vamos até a semana 12. 8, 9, 10, 11, 12. Termina exatamente no São João, semana de São João. Que aqui nessa terça-feira provavelmente a gente não vai ter, não sei, né? A gente vê, 25, é feriado é 24, né? Pronto, mas termina aqui, em junho. O curso, né? São as 12 semanas. Então essas 6 primeiras é uma visão geral, né? Então você tem 6 aulas de Excel gravadas aqui. Ou 6 aulas. Cada aula aí em torno de 1 hora, 50 minutos a 1 hora e meia. Aqui, por exemplo, tem 1 hora e 49. Essa é grande. Essa só tem 1 hora. Aqui você tem 1 hora e 15. Aqui você tem 1 hora e 18. Aqui você tem 1 hora e 15. Só essas 5 que é um pouco grande. Pronto. Entre 1 hora e 1 hora e 50. Né? Então vocês têm aí 6 aulas que vocês têm que ter assistido e compreendido. Senão vocês não vão compreender o que vem pela frente. Vocês entendem? Eu reforço. Não adianta simplesmente, professor, assistir todas as suas aulas online. Fez todos os exercícios entendendo. Assistiu todas as aulas básicas entendendo. Senão não adianta, galera. Você está perdendo seu tempo. Entendeu? Eu não vou enganar ninguém. Não se aprende Excel assistindo aula, ouvindo o professor falar, não. Eu ainda não tenho esse poder, não. Me esforço para explicar bem, mas não tenho esse poder. Só você ouvindo. Você vai ter uma noção do que é o Excel, você vai saber para que ele serve. Você não vai aprender nada. Nem vai ter certificação de nada.
Entendeu? Você tem que fazer todas as atividades. Sem exceção. Todas. Ah, professor, mas o senhor depois que termina o curso dá um prazo? Dou um prazo, não vou mentir. Não vou dizer que isso é lá na frente. Dou um prazo de até 15 dias. Você botar em dia suas atividades. Certo? Então tem que fazer. Se não fizer, não tem certificação. Tá? Então, pessoal, acabou a semana 6, a gente entra na segunda parte do curso da semana 7. Professor, mas aqui na aula ao vivo 7, o senhor está passando assuntos que foi explicado nessas aulas gravadas até às 6. Perfeitamente. De fato. É como um reforço do que já está lá dado. Porque aqui eu vou mais rápido, né, do que ao vivo. No entanto, você não tem mais você não vai ter mais essa aula gravada aqui, não. O que é que você vai ter aqui, por exemplo, na semana 7? Um simulado, que eu mandei para vocês, ó, até agora só uma pessoa fez. Né? Tem um simulado. E ao invés de você ter esse Excel aqui básico, aqui na semana 7, você vai ter uma atividade a mais para fazer além desse simulado. Semana 8, aula ao vivo e uma ou duas atividades. Sempre. Ah, quer dizer que não vai ter mais aula em vídeo gravada para o astiniano? Não. Só aula ao vivo e atividade. No caso aí foi um simulado e vai ter uma atividade que eu vou botar hoje. Semana 8, aula de hoje e mais outra atividade. Projeto. Agora vai começar as atividades. Atividade 1, simulado. Atividade 2, sei lá, projeto, um exercício. E assim vai. Talvez eu grave um vídeo explicando o que é para vocês fazerem. Talvez eu escreva em texto explicando o que é a atividade. Beleza? Só se aprende assim, pessoal, praticando. Senão vocês não vão ter conhecimento. Então, outra função que eu vou passar para vocês aqui é a Corresp. Na verdade é a função índice e a função Corresp. Tá? Então eu vou trazer aqui para vocês material da própria Microsoft, né? O site da própria Microsoft, onde explica, né? Tem até um vídeo aqui, ó, de 5 minutos, que ele explica na posição em uma lista de um valor especificado. A máquina está lendo aqui, né? Explica o que é a função Corresp. Então tenta entender isso aqui. Se você não puder parar agora para entender isso, não adianta só ouvir, você não vai entender nada. Você vai ter que parar, assistir o vídeo com calma para você entender. Então o que é que essa função vai fazer? Ela vai procurar um item em um intervalo de célula, daí igual a PROC-V, né? Só que o que é que ela vai retornar? Ela vai retornar a posição relativa desse item no intervalo. Por exemplo, se o intervalo é de A1 até A3, e nesses intervalos contiver os valores 5, 28 e 38, por exemplo, eu vou vir aqui, criar uma planilha. 5, 28 e 38. É isso que ele está dizendo. Ah, não. Se não, né? A1 até A3. O que ele está dizendo é isso. A1 até A3 tem 5, 28 e 38. A função correspondente 25 de A1 até A3 retornará ao número 2, porque 25 é o segundo item do intervalo. Então, se eu fizer aqui, Corresp, qual o valor procurado? É 25 ou 28 que eu botei? 5, 25 e 38, né? É esse. Espera aí. Então, Corresp. Qual o valor procurado? Estou procurando o valor 25. Aonde? De A1 até A3. É isso que ele disse. Aí ele diz aqui, ó, o terceiro parâmetro tá
entre colchetes. Certo? Tipo correspondência, ó. 0, correspondência exata, 1 é maior do que. Vou botar 0 porque eu quero é exata. Então, por que retornou o valor 2? Porque é o segundo elemento. Ele me retorna qual é o valor correspondente na sequência do valor que eu estou procurando. Então, eu estou procurando o valor 25 nesse conjunto de dados aqui, ele vai me retornar 2. Entenderam? Não é a mesma coisa da PROC-V, né? Que vai me retornar um valor que está numa matriz de dados que estaria em outra coluna. Entenderam? Perceba que você pode usar essa função corresp juntamente com a PROC-V. Vamos ver isso depois. Então, ó, use a função corresp no lugar de uma das funções proc, ou seja, PROC-V e PROC-H, quando você precisar da posição de um item em um intervalo, em vez do item propriamente dito. Por exemplo, você pode usar a função corresp para fornecer um valor para o argumento no lim da função índice. E a gente vai estudar também a função índice. Tá? Daqui a pouco. Então, a função corresp, ela vai ter um valor procurado, a matriz procurada e o tipo de correspondência. Então, o valor procurado é obrigatório, a matriz procurada é obrigatória, o tipo de correspondência não é obrigatório. O valor procurado vai ser o valor procurado na matriz. Certo? O argumento valor procurado pode ser um valor, um número, um texto, um valor lógico. Valor lógico é o quê? Verdadeiro ou falso? Pode ser uma referência de célula. Certo? A matriz procurada, que é o segundo argumento. Esse aqui. É onde o conjunto de dados que eu vou procurar. E o tipo de correspondência é exatamente o número menos 1, 0 ou 1. O padrão vai ser 1. Né? Mas aqui está a explicação. 1 ou não especificado. Localiza o maior valor que é menor do que o igual procurado. Então, se você botar o número 25, digamos que o maior valor que é menor do que 25 fosse o número 23 lá. Geralmente a gente procura exatamente aquele valor, então você bota o 0. E se você botar o menos 1, você vai procurar o maior valor ou igual ao valor procurado. Então a sua busca, por exemplo, você tem lá 24 e 26. E você está procurando o número 25. Né? Vamos para cá. Você está procurando aqui o número 25. Certo? Se eu botar 26 aqui, ó, ele não encontra. Se eu botar aqui menos 1 nesse parâmetro, ele não encontra. Deixa eu ver se eu botando 1, ele encontra. Tá? Se eu botar aqui 24, ele já encontrou, né? Porque no caso aqui eu estou procurando o valor 25 e está na segunda coluna. Por que que ele mudou de 1 para 2 aqui? Vocês entenderam? Ó, se eu botar aqui 23, 22, 21, 20, sempre vai permanecer o 2. 6. Por que que fica o 2 aqui? Porque o número 6 é o mais próximo de 25. Menor do que ele. Então ele vai pegar aqui, ó. Nesse intervalo que está na segunda linha. Isso é a função corresp. 5.
4. Aqui. Eu mudei o... Só um momentinho, gente. Ah, não. Certo? Deixa eu 25. Normalmente, como eu disse a vocês, a gente bota o 0. Porque ele vai procurar o exato. Não achou? Não achou. Beleza? Por exemplo, aqui não, aqui não. Então, pessoal, precisei parar aqui, voltando, né? Só concluindo a função corresp. Por exemplo, se você analisar essa fórmula aqui, o que é que ele está dizendo? Está procurando o valor de B nessa matriz de dados aqui. Eu também posso representar essa matriz de dados dessa forma, tá? Ao invés de ser por referências. Ele, no caso, vai retornar o quê? O valor 2, que ele está procurando uma correspondência. Então, é o segundo item da lista. Certo? Ela não faz diferença entre maiúsculas e minúsculas. Se corresp não conseguir localizar um valor coincidente, ele vai retornar esse erro, né? Se o tipo de correspondência, que é o último parâmetro lá, for 0 e o valor procurado for uma cadeia de texto, você poderá usar os caracteres coringas, ou seja, interrogação e asterisco, né? No valor aqui, no valor procurado, ou seja, eu quero procurar a palavra texto. Então eu boto TE asterisco, por exemplo. Então, ou seja, tudo que for TE, o primeiro que ele encontrar TE, por exemplo, ele vai achar não só texto, mas ele acharia teste também. Tá bom? Então, um ponto de interrogação correspondente a qualquer caractere é simples, enquanto um asterisco corresponde a uma cadeia de caracteres. Tá bom? Então, por exemplo, se você botar texto e uma interrogação e tiver a palavra textos, ele vai trazer. Certo? Seria um só. Se você tiver localizar um ponto de interrogação ou um asterisco no local, ou seja, o valor seja mesmo um ponto de interrogação asterisco, você usa o til antes. Aqui tem alguns exemplos, tá? Você pode até parar o vídeo aí e tentar entender essa é exatamente a mesma explicação que eu já dei, tá? Vou partir aqui para a função índice. Para a função índice, né? Hoje são 5 funções: proc_v, proc_h, corresp, índice e proc_x. Tá? Para finalizar essas funções de procura, e a partir da próxima aula a gente junta todo o conhecimento que já foi passado apenas para praticar. Beleza? A forma de matriz da função índice tem os seguintes argumentos. Primeiro, ele tem uma matriz de dados, é um intervalo de células, assim como você já tem visto nas funções proc_v, proc_h e corresp. Depois eu tenho um número de linha, que também é obrigatório, ou seja, eu quero saber qual é a linha, ou seja, eu seleciono a linha da matriz a partir do qual o valor deverá ser retornado. Né? Se num linha for omitido, num coluna é obrigatório. Então, num coluna é opcional. Seleciona a coluna na matriz a qual um valor deverá ser retornado. Na prática, vamos para a prática, isso aqui. Ó. Se tu tiver... Eu quero a linha 10, essa é a minha matriz. É isso aqui. Eu quero a linha 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seria mais ou menos aqui, né? No 14. Mais ou menos não, seria no 14. E coluna 2. 1, 2. Então seria aqui, ó, E14. A função índice iria retornar este valor aqui. Certo? Então vamos para uns exemplos. Aqui, por exemplo, como eu disse a vocês.
ele está fazendo o que aqui? Ó? Ele está procurando na matriz de A2 até B3, ou seja, A1, A2, A3. B1, B2, B3. Tá? É isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Beleza? Deixa eu só limpar formatos. É isso aqui. O que é que ele está fazendo aqui? Vamos pegar essa função. Vamos jogar ela aqui. Por que ele trouxe peiras? Agora vamos entender. Ele está procurando na matriz de A2 até B3, nessa matriz aqui, de A2 até B3, tá bom? Nesse que está selecionado. O que você tem na linha 2 da matriz, ou seja, aqui, ó, que é o que está na linha 3 da planilha, e na coluna 2. Isso aqui. Então, por isso que ele vai trazer peiras. Entenderam? Você já percebeu que você pode usar essas duas funções em conjunto? Enquanto a Corresp vai lhe trazer um índice correspondente a um valor em uma matriz, a função índice vai lhe trazer o valor correspondente a um índice que você informou. Né? Então, por exemplo, você pode, esse índice aqui, ó, linha tal e coluna tal, pode ser fixo, mas pode ser o resultado de uma função Corresp aqui dentro. Pode ser isso aqui, ó. Uma função Corresp que vai trazer um índice como resultado. Veja que, a depender do que você está fazendo, você pode usar simplesmente a função PROC-V, simplesmente a função PROC-H, a função Corresp, a função índice, ou juntamente até mesmo a função índice com a função Corresp. Porque veja, vamos para cá. Deixa eu ver aqui se ele tem alguma... Que eu já recomendo que você depois dê uma paradinha aqui nessa planilha de resultados aqui, ó, para tentar entender essas fórmulas. Por exemplo, índice de A2 até C6, linha 2, coluna 3. Por que vai retornar 38? A2, ó, até C6. C6, né? 3, 4, 5, 6. Até aqui. Linha 2, coluna 3. Linha 2, A2 é isso aqui. Linha 2 é essa linha. Coluna 3 é essa linha. Então, valor 38. Aqui, o que é que ele está fazendo? A interseção da segunda linha com a segunda coluna na segunda área de A8 até C11. Seria isso aqui, né? Eu acho que são esses três aqui. Segunda linha, segunda coluna, 1,25. Certo? Aqui ele está somando um resultado que vai ser da função índice. Então é a soma da terceira coluna da primeira área do intervalo. Ou seja, o intervalo aqui é de A1 até C11. É isso aqui, ó.
A1, provavelmente 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acho que é isso aqui. A1 até C11. Ou seja, ele está somando de C1 até C11. Certo? Que você poderia fazer isso de outra forma, claro, né? Apenas para mostrar que você pode usar uma função dentro da outra. Então, compreendidas as duas funções, corresp e índice. Corresp eu vou trazer. O resultado da função corresp é um índice. E o resultado da função índice é um valor correspondente a esse índice. Então perceba. Se você quer, por exemplo, procurar em uma matriz de dados, por exemplo, vamos dizer que eu tenho isso aqui. Vou mudar isso aqui. E eu tenho valores aqui. 5, 7, 3 e 8. Um exemplo. Frutas e preços. Certo? Se eu quero procurar o preço de uma fruta dessa, eu posso usar um PROC-V. Selecione esse conjunto, procure na primeira coluna e retorne o que está na segunda. Perfeito? Perfeito. Mas, se por acaso eu quero procurar algum valor que não está na primeira coluna, porque qual é o grande problema da PROC-V? A PROC-V, por padrão, ela vai procurar só o que está na primeira coluna. Então, quando você faz igual PROC-V, nesse caso aqui, qual o valor procurado? Entre aspas, eu vou colocar até assim, ó, maçãs, que ele ajeitou, né? Aonde? Procura aonde? Aqui. Então ele vai procurar sempre na primeira coluna e traga o valor que está na segunda. Então, como eu deixei aqui, ó, porque deu R, hein? Tem que botar aqui o valor 0, né? Por que 0? 0, correspondência ou falso, correspondência exata. Maçãs. Tá? Não bota correspondência aproximada porque vai bagunçar aí sua planilha nesse caso. Seu resultado. Ele trouxe o 5. Mas, se tu tivesse assim, ó, código 1, 2, 3, 4, 5. Bota aqui. Qual o problema agora? Tudo bem. Estou procurando aqui, mas eu quero procurar aqui. De B2 até C6. Ele já ajeitou para mim. Maçãs. Tá, mas eu quero que a minha procura, se a minha procura tiver que também dessa forma, ele não vai achar maçãs. Porque ele vai procurar aqui, ó. Ele vai procurar aqui, ó. O problema do PROC-V é que ele vai sempre procurar na primeira. Aí você diz, professor, é só eu mudar. Beleza, só que aí tem uma questão. Isso aqui só é um exemplo didático, galera. Mas na prática, o que é que você vai fazer? Na prática, você vai ter aqui, por exemplo, uma tabela. Você vai inserir tabela. Você vai transformar isso aqui numa tabela. Você vai chamar isso aqui de tabela frutas, por exemplo. E quando você for procurar,
você vai procurar em tabela frutas. Você vai procurar assim, ó. Desculpa. Você vai procurar maçãs em tabela frutas. Ele não vai encontrar. Por quê? Acalma. Por que é que ele não encontrou? Vamos entender essa fórmula aqui. Já é um pouco mais avançada, né? Normalmente você vai trabalhar com tabelas assim, ó. Você não vai botar aquele intervalo. Você cria uma tabela chamada tabela frutas. Então por quê? Se a gente vai ver mais quando a gente tiver nessas aulas práticas, que é a partir da próxima semana, tá? Que vocês vão ter atividades sempre, toda semana não vão ter mais aulas gravadas básicas, né? Só as aulas ao vivo, como esta. E atividades práticas. Então, nas atividades práticas, vocês vão trabalhar mais com tabelas, não mais com intervalo de dados. Por quê? Porque nas próximas 4 aulas, em que eu não trago mais conteúdo também, trago conteúdo, tem tabela dinâmica ainda, enfim. Principalmente quando a gente entrar em tabela dinâmica. Próxima aula eu vou falar de tabela dinâmica. Ok. Nona aula. Mas a aula 6 gravada já é aula de tabela dinâmica. Então vocês têm que chegar na próxima aula já sabendo do conteúdo. Né? Essa é a ideia. A aula ao vivo, ela é uma revisão da aula que está gravada. Então a aula nova ao vivo eu vou dar ainda assunto que está na aula 6 gravada. Você já tem que chegar lá sabendo. Mas a partir da aula 7, da semana 7, 8, 9, 10, 11, 12, vocês não têm mais aula de conteúdo. Vocês têm atividades só para fazer. E assistir às aulas ao vivo, que é uma revisão das aulas de conteúdo. Aí nas atividades, algumas vezes eu vou mostrar como é, vocês vão replicar. Que faz, né? Não seria uma outra aula mais rápida, né? Uma aula de 10, 15 minutos, eu explicando como você faz o exercício. Então, por exemplo, ele vai procurar maçãs na tabela frutas. Quem é a tabela frutas? Essa tabela aqui que eu criei. Ó. Design da tabela, tabela frutas. Por que ele não encontra? Porque ele está procurando aqui. Está procurando aqui maçãs, ele não encontra. Ah, professor, mas eu quero procurar em maçãs em tabela fruta, mas eu não quero aí. Eu quero na segunda coluna. Então aí onde está a questão. Você vai retornar o índice. Você vai retornar igual corresp. Qual o valor que você procura? Maçãs. Qual é a matriz? Tabela frutas. Bota 0 aqui. Também não vai encontrar no corresp. Porque ele tem o mesmo problema. Não é isso? Mesmo problema. O corresp, ele vai procurar na primeira. Aí você diz, como é que eu vou resolver agora? Aí é onde a gente entra. Né? Numa função chamada, para finalizar a aula, proc x, que nem tem todos, só nos access mais novos. Então qual é o valor que você está procurando? Maçãs. Qual é a pesquisa? Você vai pesquisar onde? Bem, você vai pesquisar, por exemplo, aqui. Está lá na coluna B, todinha. Certo? E você vai retornar o valor de maçã da coluna C. Eu nem acho que vou colocar os demais. Então, a função procx, ela é uma versão mais avançada de procv e proch. Tá bom? Então, a função procx, você especifica qual a coluna que você está procurando e o valor que você quer retornar. Está aqui ela. Eu vou abrir no... Deixa eu ver se ela tem uma...
Volta aqui PROC-X. Então, olha. Você quer a pesquisa valor, ou seja, o valor que você está procurando. Pesquisa matriz, ou seja, a matriz ou intervalo. E a matriz que você quer trazer o valor correspondente. Né? A mesma história de correspondência exata ou não. Basicamente a gente não usa muito os demais, né? Então, por exemplo, aqui, ó, procure F2. Quem é F2? O nome Brasil. F2. De B2 até B11, ó, B2 até B11. Mas aonde é que você vai procurar Brasil? Na coluna B. Certo? E traga de D2 até D11. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu posso procurar maçãs aqui. Peraí. Deixa eu alterar ela aqui. Você pode procurar maçãs. Porque ele vai, como está em tabela, também desta forma. Não precisa decorar isso, tá bom? Mas ele está fazendo... Espera aí. Aqui só vai funcionar se eu fizer igual, né? Posso procurar assim, ó, procure maçãs. Aqui é porque eu não queria deixar assim. Ele está fazendo uma referência aqui um pouco diferente, que a gente ainda não estudou muito. Mas ele está dizendo o quê? Ó, na tabela frutas, o campo frutas, esse campo aqui. Isso que ele está dizendo. Automaticamente, né? Ele escreveu isso, eu não escrevi, tá? Automaticamente. Neste caso aqui, eu vou trazer, ó, na tabela frutas, procure. Ele mesmo traz aqui, se você abrir, preços. Ó. Certo? Você também poderia fazer dessa forma. Se você retirar a informação de frutas e preço, ele vai dar erro. Mas você também pode fazer isso, ó, de B2 até B6 e de C2 até C6. Funciona também. Tá bom? Foi o que ele fez aqui, né? É porque essa correspondência tem que estar igual, tá, galera? Você não pode deixar aqui, por exemplo... Você está aqui, tabela frutas. Tabela frutas. Não vai saber o que é para procurar. Agora, se você disser tabela frutas no campo frutas, tabela frutas no campo preços, aí ele vai achar, tá? São duas formas diferentes. Então, o PROC-X, ele tem essa imensa vantagem de você poder procurar sem ser necessariamente na primeira coluna da tabela. Certo? Que é o PROC-V fica limitado. Que eu estou procurando na tabela frutas, no campo frutas. Certo? Usando tabelas, galera. Começa a utilizar tabelas. Dando nomes às suas tabelas. Quero procurar maçãs em tabela frutas, que é aquela tabela todinha. Mais especificamente no campo frutas, e aí eu tenho que usar dessa maneira, entre colchetes, e trazer o resultado que está na tabela frutas no campo preços. É isso que ele está dizendo. Essa é a procura que ele está fazendo. Com o PROC-V aqui, se eu for procurar maçãs na tabela frutas, deixa eu ver se ele não vai aceitar. Porque eu poderia procurar maçãs aqui, ó, em tabela.
Ele não vai encontrar agora. Certo? Mas se eu botar em retorno que está na terceira coluna aqui, ele não vai encontrar. Quem é tabela frutas? Não vai funcionar. Agora, se você botar aqui o número 1, aí ele vai encontrar. Por quê? Porque ele sempre vai procurar no PROC-V aqui. Então isso aqui vai funcionar. Porque ele está procurando o valor 1 na tabela frutas. Tabela frutas é isso aqui tudinho. Beleza? Tabela frutas é isso aqui tudinho. Show? Então, galera, vamos parar por aqui. Já estamos aí com mais quase 1 hora, exatamente isso. Vejo vocês na próxima semana. Agora concluímos as funções. A partir da aula que vem, entraremos em tabelas dinâmicas, assuntos mais relacionados com análise de dados, um assunto mais aprofundado. Repito, será a aula 9. Ainda faltam 4 aulas ao vivo. Mas esse conteúdo já foi dado. Já está na aula 6 do conteúdo básico. Conteúdo básico, o conteúdo do curso já foi dado, todinho até a aula 6. Para vocês estudarem lá. As aulas ao vivo são para reforçar tanto o conteúdo básico quanto práticas que a gente vai tendo. Né? Então, a partir dessa semana passada já, semana 7 e a semana 8, que é essa, vocês, ao invés de ter aulas de conteúdo, vocês vão botar em prática com mais exercícios. Tranquilo? Ao invés de aula de conteúdo, vai ter, além da exercício que tinha antes da semana, vai ter uma atividade a mais ou uma atividade um pouco mais puxada. Tá bom? Que é para poder compensar aquela aula gravada que não vai ter mais. Então, um abraço, galera. Que Deus abençoe vocês. Fui.